dia. A gente vai começar a partir de agora a resolver mais uma bateria de exercícios, só que são exercícios de fixação. Exercícios que eu vou buscar trabalhar com vocês mais a parte operacional de cálculo, tá? Não são questões sofisticadas, não são questões complexas que exigem interpretação muito sofisticada não. Mas eu reforço essa ideia. São questões que envolvem cálculos. São cálculos básicos que, se vocês não dominarem bem essas operações, realmente a gente vai ter dificuldades daqui para frente. Então, por favor, muita atenção a partir de agora. Questão número 1, deixa eu antecipar, eu já vou escrever aqui a solução. Ok, só para poder formalizar o início do raciocínio. Calcular os valores de seno de 0, seno de π sobre 3, seno de π sobre 2, seno de 2π sobre 3, seno de π, seno de 3π sobre 2 e seno de 2π. Ou seja, ele te deu uma série de ângulos e pediu para que vocês calculem os respectivos senos. Então, de forma bastante simples, o que eu faço? Eu faço a representação da circunferência trigonométrica, faço ela minimamente caprichada, óbvio que não precisa de ser perfeito, mas tem que ser minimamente caprichada, porque dessa forma a gente consegue entender bem qual é o objetivo aqui, entender bem o raciocínio, tá? Eixo vertical é o eixo que está de pé, é o eixo dos senos. E agora eu faço o eixo deitado, é o eixo horizontal, que é o eixo dos cossenos. Quem está com sono está deitado, é o eixo dos cossenos. Aqui você tem o centro da circunferência trigonométrica, a parte mais alta do eixo dos senos é 1, a parte mais baixa é o menos 1, e agora eu vou marcar os principais ângulos, tá? Alguns deles, pelo menos. Aqui é o 0 grau ao 0 radianos, aqui você tem o π sobre 2, 90 graus, π, 180 graus, 3π sobre 2, 270 graus, fechando uma volta, 2π radianos, 360 graus. Então, o que a gente faz? Eu vou marcar primeiro o 0 grau na circunferência e calcular o seu respectivo seno. Vou até escrever aqui de uma vez, ó. Seno de 0 é igual a gente vai calcular a partir de agora, tá? Como é que vocês fazem para fazer esse cálculo? Vocês marcam o 0 grau na circunferência e cria aquela reta horizontal, até que essa reta encontre o eixo do seno, formando com o eixo do seno um ângulo de 90 graus. Eu sempre faço uma linha pontilhada apenas com o objetivo de não rabiscar muito o quadro, tá? Não rabiscar muito, não bagunçar muito o desenho. Então eu faço fraquinho aqui só para eu saber mais ou menos onde que ele vai parar. Nesse caso específico ele para exatamente no 0. Então aqui você tem que o seno de 0 vale 0. Então já posso marcar essa primeira resposta. Seno de 0 vale 0. Só isso, tá? Próximo aqui, ó, seno de π sobre 3 radianos. Vou escrever seno de π sobre 3 radianos. O que vocês podem pensar aqui? Π não é 180 graus? Sim. 180 dividido por 3 é 60. Então, você calcular o seno de π sobre 3 radianos, opa, escrevi de novo ali, é na verdade, calcular o seno de 60 graus. Então, simplesmente, você pode fazer essa troca, porque seno de 60 graus, você sabe quanto que é. A gente já aprendeu lá no ensino fundamental, inclusive vocês aprenderam comigo esse ano, que seno de 60 graus vale raiz de 3 sobre 2. Caso vocês queiram marcar na circunferência trigonométrica onde que está os 60 graus, também pode, não tem problema. Vamos fazer isso? Aqui você tem 0 grau ou 0 radianos. Aqui em cima você tem 90 graus. Esse primeiro quadrante, se você divide ele em 3 partes, você divide em 3 de 30. Então aqui, ó, 30, 60, 90. Os 60 graus, que é o nosso objetivo, estaria marcado ou representado aproximadamente aqui assim, ó, 60 graus. Então o que você faz? Poderia perfeitamente marcar o raio da circunferência, ok? Se quisesse representar o arquinho também pode. Se quisesse representar esse arco aqui também pode, sem necessidade, mas fica a critério de cada um. O que vocês têm que fazer?
criar uma linha horizontal, uma reta horizontal, até que essa reta encontre o eixo do seno, formando um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Encontrou o eixo do seno exatamente aqui, ó. Então, essa distância daqui até lá embaixo, até esse pontinho vermelho, que é o centro da circunferência, essa alturinha todinha aqui é o seno de 60 graus, que a gente já sabe que vale raiz de 3 sobre 2. Basicamente era isso, tá? Vamos fazer o próximo. Seno de π sobre 2. Ô, gente, o π sobre 2 é o nosso famoso 90 graus. O 90 graus está lá na parte mais alta da circunferência. Nessa parte mais alta da circunferência, o seno vale quanto? 1. Então não precisa de fazer muito cálculo não, né? Não precisa de pensar muito para saber quanto que ele vale. Somente isso, tá? Mais um aqui. Seno de 2π sobre 3 radianos. Vamos escrever aqui e calcular quanto que ele vale. Seno de 2π sobre 3 radianos. O que vocês podem, por exemplo, pensar aqui? 2π é 360 graus. 360 dividido por 3 dá 120. Então, na verdade, tu está calculando o seno de 120 graus. Caso vocês quisessem pensar de uma forma um pouquinho diferente, também poderia. Por exemplo, π é 180. Quanto que é 180 dividido por 3? 60. Só que aqui é vezes 2. Então, 2 vezes 60, 120 também. E agora, o que tu faz? Representa o 120 na circunferência trigonométrica. Gente, 120 graus, o que você pode pensar? Você sai aqui do zero, anda até aqui em cima 90. Então, quando você chega aqui em cima, você ainda tem que andar mais 30 para dar 120. Então, 90 mais 30, tu vai parar exatamente aqui assim, ó. Então, nesse pontinho, a gente tem um ângulo de 120 graus, tá? Então, até aqui é 90, mais 30, você chega no 120. Agora, olha que interessante. Se do 90 para o 120 é mais 30, do 90 para o 60 é menos 30. Então, quer dizer o quê? Que o 120 está no mesmo nível em relação ao 60 graus, tá? Então, quando você for calcular o seno de 120, você está calculando automaticamente o seno de 60, ou vice-versa, tá? Então, esse segmentozinho aqui, que eu estou demarcando para vocês, ele é ao mesmo tempo o seno de 60, mas também o seno de 120 graus. Então, está aqui, ó, o seno de 120 é o seno de 60. No caso, seno de 60 vale raiz de 3 sobre 2. Basicamente, é só isso que vocês têm que fazer, tá? Mas o que a gente tem que fazer? Olha só isso daqui, ó. Seno de 180 graus. Gente, é esse pontinho aqui, ó. Esse pontinho é o seno de 180 graus. Projeta no eixo do seno. Projetei, ele bateu exatamente aqui. Então, o seno de 180 vale 0. Bem simples, tá? Seno de 180 graus vale exatamente 0. E aí, você faz mais um, ó. Seno de 3π sobre 2. Deixa eu escrever aqui embaixo. Quanto que é o seno de 3π sobre 2? Olha para a circunferência trigonométrica. Onde que está o 3π sobre 2? Lá embaixo, esse ponto famoso aqui, ó. Mais um ângulo notável. No ponto mais baixo da circunferência, o seno vale menos 1. Ótimo, só isso, tá? E por fim, o seno de 2π. Vou escrever aqui, ó. Quanto que vale o seno de 2π? Olhem para a circunferência, por favor. Seno de 2π está no mesmo ponto do zero. Então, o seno de 2π é também o seno de zero. E a gente já aprendeu que vale 0. Pronto, a gente fechou a questão aqui, ó. Só isso que vocês precisam, tá? Tem que treinar, tem que desenvolver esse hábito de fazer essas continhas, tá? São cálculos simples, repito, mas sem os quais você não consegue entender toda a matéria que vem pela frente, tá? Questão número 2. Calcular o seno de 780 graus. Ô, gente, vocês têm que buscar a primeira determinação, sempre.
Sempre que você estiver calcular o seno de um ângulo, cosseno de um ângulo, tangente de um ângulo, sempre procurem a primeira determinação desse ângulo. Claramente, 780 graus passou da primeira volta no sentido positivo. Então, vocês têm que usar aqueles macetes, né? Quando é grau positivo, quando é grau negativo, quando é radiano positivo, quando é radiano negativo, aqueles macetinhos todos, tá? Nesse caso, olha só que interessante, o objetivo é calcular o seno de 780 graus. Isso vale quanto? Interrogação. Mas quando o ângulo é grau positivo, quando o ângulo é grau positivo, tu faz o quê? Divide por 360 e pega o resto dessa divisão. O resto dessa divisão é a primeira determinação. Então, calcular o seno de 780 graus é calcular o seno da primeira determinação desse ângulo. Então, a gente faz exatamente essa continha. 780 dividido por 360 graus. Isso aqui vai dar 2. 2 vezes 360, 720. 720 para 780, 60. Então, isso aqui, ó, é o resto dessa divisão. Sendo o resto da divisão, acaba sendo a primeira determinação. É isso que nos interessa, tá? Então, a primeira determinação é o resto da divisão quando o ângulo for grau positivo. Então, é só fazer o que? O seno de 60 graus, tá? Só lembrando, é como se você desse 2 voltas completas de 360 graus. Quando você dá 2 voltas completas de 360 graus, tu para no zero. Para no zero, é como se você nem sequer tivesse saído do lugar. A partir desse zero, você anda mais quanto? 60 graus. Então, por isso que o que nos interessa é apenas o resto. Tecnicamente, ele se chama primeira determinação. Só que o seno de 60 graus, você já sabe quanto que vale. Raiz de 3 sobre 2. É só isso que vocês têm que fazer. Tá? Questão número 3. Qual que é a sugestão que eu deixo para vocês? Pausem o vídeo nesse momento e tentem fazer essa questão sozinhos, sem olhar. Da mesma forma que eu pedi para que vocês fizessem a número 1. Voltem o vídeo lá na questão número 1, tentem fazer toda ela, tá, sem olhar, e quando vocês conseguirem, aí vocês vão avançando para a questão número 2, 3, 4 e assim por diante. Tá? Questão número 3. Calcular o seno de 81π sobre 4. Gente, o raciocínio é semelhante ao anterior, só que agora o ângulo não é grau positivo, é radiano positivo. Então a pergunta foi, quando você for calcular o seno de 81π sobre 4, o resultado vai ser quanto? Bem, de novo, lembrem-se que quando o ângulo for radiano positivo, você faz a redução e trabalha com o resto da divisão. Tá? Como assim, professor? Não estou lembrado. Vocês vão se lembrar agora. Olha só, 81π sobre 4. Vocês vão tentar dividir o 81 por 4 e achar um inteiro par. Tá? Enquanto não achar um inteiro par, vocês não podem parar, vocês têm que continuar fazendo a redução. 81 divide por 4? Até divide, mas de forma inteira não, vai dar número com vírgula. Então você reduz. 80. Quanto que é 80 dividido por 4? Dá 20. Opa! 20 é inteiro e é par. Então tu vai escrever 81 como 80 mais 1. Tá? Lógico que 81π. Então é 80π mais um único π. Lógico também que isso aqui é tudo sobre 4 sobre 4. Quando você chegar nesse númerozinho aqui, onde o resultado é um número inteiro e além de tudo é um inteiro par, a primeira determinação é esse pedacinho aqui, ó. Isso aqui, além de ser o resto da divisão, se você pegasse esse número todinho aqui e dividisse por 2π, o resultado ia ter como resto π sobre 4, tá bom? Então esse é o resto e também
a primeira determinação. Só lembrando, quanto que é 80 dividido por 4? 80 dividido por 4 vai dar 20π. E você pode perfeitamente falar que 20π equivale a quanto? 10 voltas completas de 2π radianos. Quando você dá 10 voltas completas de 2π radianos, você para no zero. Então, é como se você não tivesse saído do lugar. Não tivesse saído do lugar, parado no ponto zero, e depois andasse mais quanto? π sobre 4. Por isso que a gente pega esse restinho ali. Então, voltando aqui ao problema. O seno de 81π sobre 4 é o seno dessa primeira determinação, π sobre 4. Só que π sobre 4 é 180 dividido por 4. 180 dividido por 4 é 45 graus. E seno de 45 a gente já sabe. Raiz de 2 sobre 2 e a gente finaliza, tá? Tentem fazer essa questão também sem olhar daqui a pouquinho, ou preferencialmente agora, tá? Aproveitar que entendeu o raciocínio, tenta colocar ele em prática agora sem olhar o desenvolvimento. Questão número 4, tá aí, vou escrever aqui só para facilitar minha vida, solução, e vamos começar. Se o seno de 6π sobre 5 vale A, então, qual é a expressão geral de x, de tal forma que o seno de x seja A? Ô, gente, olha só, eu quero que vocês observem para mim esse ângulozinho aqui, ó. Esse ângulozinho aqui. Esse ângulo, quando você posiciona na circunferência trigonométrica e projeta esse ângulo no eixo do seno, você descobre que a projeção desse ângulo no eixo do seno mede A. Aí ele perguntou o seguinte: qual é a família de todos os ângulos x que tem como seno exatamente essa medida A? Ah, professor, não entendi não. Então o que tu faz? Faz por etapas, tá? Vai fazendo devagarzinho. O que eu vou fazer primeiro? Óbvio, representar a circunferência trigonométrica e marcar aquele ângulozinho na circunferência. Bem simples, tá? Começa pelo feijão com arroz, basicão de tudo. Prontinho, ó. Fiz a circunferência, vou projetar aqui, ó, o eixo dos senos, ok? É o eixo que está de pé, sem sono. Faço aqui a projeção do eixo dos cossenos, ok? Tá aqui, ó, cossenos, eixo dos que estão com sono. Aqui você tem 0 grau, aliás, centro da circunferência. Aqui você tem o 0 grau ou 0 radianos. Aqui você tem 90 graus ou π sobre 2. Aqui você tem 180 graus ou π radianos. Nesse pontinho mais baixo, 270 graus ou 3π sobre 2, fechando uma volta completa, 2π radianos. Ok, tranquilo. Nessa parte mais alta do seno você tem 1. Nessa parte mais baixa do seno você tem menos 1. Se você quisesse colocar aqui em relação ao eixo dos cossenos, a parte mais à esquerda do cosseno, aqui valeria quanto? Menos 1. A parte mais à direita do cosseno, aqui valeria quanto? 1 positivo. Então, aí a gente tem as principais informações da circunferência trigonométrica. Mas vamos localizar esses 6π sobre 5 radianos na circunferência. Isso aqui, gente, é um ângulo em radianos, mas ele em graus dá quanto exatamente, hein? Π eu sei que é 180, então é 6 vezes 180 graus dividido por 5. Tá, 180 graus dividido por 5, se você fizer a continha no cantinho do caderno, vai perceber que vai dar 36 graus. Então 6 vezes 36, fazendo essa multiplicaçãozinha, tu vai chegar à conclusão que vai dar 216 graus. Então, você tem o ângulo em radianos, e eu fiz o que? Eu converti esse ângulo para graus, simplesmente para eu poder identificar melhor qual é o valor desse ângulo, onde que ele está na circunferência trigonométrica. 216 graus, gente, ele está exatamente aonde? Vamos lá, hein? Aqui é 0, aqui é 90, aqui é 180, aqui é 270.
216 está então no terceiro quadrante, está aproximadamente aqui assim, ó, 216 graus. Prontinho, é esse o nosso ângulo, tá? Então, se eu quiser marcar aqui o raio da circunferência, eu posso. Se eu quiser marcar essa aberturinha aqui também. Se eu quiser marcar essa aberturinha aqui também, tá tudo certo, ok? Agora, tem um detalhe que é o seguinte. Vamos pensar o seguinte. O que ele te falou lá no início? Ele te falou que o seno desse ângulo mede A. Então, vou escrever isso, ó. Calcular o seno de 6π sobre 5 radianos, ele falou que mede A. Caso eu queira colocar isso em grau, poderia. O seno de 216 graus, ele te falou que mede A. Ok. Quem é, afinal de contas, esse A? Onde que ele está localizado? Você pega os 216 graus na circunferência, faz a linha horizontal e encontrar o eixo do seno. Encontrou exatamente aqui, formando 90 graus com o eixo do seno. Nessa alturinha aqui, você tem exatamente quem? O valor de A. Ou seja, é essa distânciazinha aqui, ó, o seno de 216 graus. Eu não sei qual é o tamanho desse segmento. Tem esse tamanhozinho aqui. É a medida A. Além de tudo, pelo fato dele estar na parte de baixo da circunferência, a gente sabe também que essa medidinha A, ela é negativa. Então, é uma informação extra, tá? Você poderia afirmar que o seno de 216 graus é o A, e esse A é negativo. É uma informação que você poderia concluir de imediato. Bem, não é apenas esse 216 graus que tem o seno igual a A, porque se você prolongar esse 216 graus para o quarto quadrante, você encontra esse pontinho aqui, ó. Essa aberturinha aqui, quando você sai do 0 grau ou 0 radianos, dá essa volta todinha aqui, até chegar nesse ângulo, você também tem o seno dele de medida A. Então, na verdade, você tem dois ângulos possíveis. Esse daqui e esse aqui, tá? Agora, olha só que interessante. Se esse ponto está no mesmo nível dos 216, então quer dizer que essa aberturinha aqui é a mesma aberturinha dessa aqui. Tá. Quanto que vale essa abertura? É só fazer a conta, né? Porque se aqui, ó, você está trabalhando com os 180 graus, 180 graus para 216, está passando quanto? Está passando em 36 graus. Então, tu pode afirmar com tranquilidade que essa aberturinha aqui, por simetria, também mede 36. Gente, aqui é 360 graus, 2π radianos. Vou até escrever de vermelho, ó, 360 graus. Se você pega os 360 graus e volta esses 36 graus, tu vai parar exatamente aonde? Ué, é só fazer 360 menos 36. 360 menos 36, tu para nos 324 graus. Então, você tem, na verdade, dois ângulos cujo seno mede A. Só que não são apenas dois ângulos, são dois grupos de ângulos, são duas famílias de ângulos. Gente, vou até colocar em destaque agora para vocês com uma outra cor aqui. Prestem, por favor, atenção. Deixa eu colocar aqui de um azul mais escurinho aqui. Esse ponto aqui, se você sai dele e dá uma volta completa na circunferência, você para aqui de novo. Esse novo ângulo também tem seno igual a A. Se você der mais uma volta na circunferência e parar aqui de novo, você também tem um outro ângulo cujo seno também é A. Então, você pode sair dos 216 graus e dar quantas voltas você quiser em qualquer sentido de orientação, desde que você pare aqui. Todos esses ângulos, ou toda essa galera de ângulo, toda essa família de arcos congruentes a 216 graus, sempre vai ter a medida de seno igual a A. Então, baseada nessa informação, você pode falar que a primeira família de ângulo X é exatamente quem? Você sai dos 216 graus, ok, e a partir dele
você anda uma certa quantidade K de voltas completas de 360 graus. Sempre que você sair dos 216 graus e andar intervalos inteiros de 360 graus, em qualquer sentido, você sempre vai parar aonde? Nesse pontinho aqui. E nesse pontinho aqui, o seno sempre vai ser quanto? O seno sempre vai ser A. Então, a gente pode trabalhar com essa primeira expressão aqui, ó, tá? Mas eu vou dar uma reforçada. O K, obrigatoriamente, ele tem que ser o número inteiro, porque tem que ser voltas completas de 360 graus, tá bom? Mas também poderia ser a galera que para nesse pontinho aqui, ó, da família de quem? Dos 324 graus. Então, você tem essa expressão aqui, mas também você poderia trabalhar com a outra expressão correspondente a 324 graus. O raciocínio é o mesmo. Se você sai dos 324 graus e anda em qualquer sentido, positivo ou negativo, quantas voltas você quiser, mas desde que sejam quantidades K de voltas completas de 360 graus, andando em intervalos inteiros de 360 graus, tu sempre vai parar nesse pontinho, e todo ângulo que parar aqui também vai ter seno igual a A. Então, essa aqui é a outra expressão que você poderia considerar. Mas, repito, esse K sempre vai ter que ser um número obrigatoriamente inteiro, porque você está trabalhando com voltas inteiras, tá? Gente, uma outra informação importante é o seguinte, essas já seriam as duas respostas, tá? Mas olha só, o problema original, ele te apresentou o ângulo em radianos, 6π sobre 5 radianos. Sempre que o problema apresentar no enunciado a medida em radianos, é conveniente que você também deixe a resposta em radianos, tá? Você está trabalhando com um problema qualquer e no problema ele te apresentou uma unidade de tempo segundos. Então é interessante que, se tiver uma resposta relacionada a tempo, também seja na mesma unidade segundos. Você está trabalhando com um problema qualquer onde a massa do problema, lá no enunciado, falou que a massa é em quilogramas. Então é interessante que você também coloque a resposta, se a resposta envolver massa, que ela também apresente a mesma unidade quilogramas. Então criem esse hábito de responder sempre na mesma unidade, a mesma medida que o enunciado te apresentou, tá bom? Responder sempre na mesma medida. Então, o que eu vou fazer? Eu vou converter 216 graus para radianos e também, a mesma coisa, tá? 324 graus para radianos. Então, o que a gente pode fazer aqui? Eu posso fazer de várias formas diferentes. Uma das mais simples é regra de 3. Se 180 graus equivale a π radianos, então 216 graus equivale a quanto? X. Aí você resolve o valor de x pela regrinha de 3 e vê quanto que dá. A mesma coisa em relação a 324. Se 180 graus equivale a π radianos, 324 graus equivale a quanto? X. Aí você resolve pela regrinha de 3 e vê quanto que o x vai ser, tá? A forma mais simples que vocês podem resolver é através da regra de 3. Ou então você pode pensar o seguinte, isso aqui, ó, não é 180 graus? Sim, 180 graus é π, tá? E o que é 36 graus? Não é 360 dividido por 10? É, 360 por 10 é 2π sobre 10. Então você pode perfeitamente falar o seguinte, observe aqui, eu vou escrever aqui, ó, observe, 2 pontos, olha só que interessante. Você pode perfeitamente falar que 216 graus equivale a, opa, deixa eu apagar ali, tá? Deixa eu apagar porque eu vou colocar em grau também, tá? Depois vou fazendo as pequenas alterações. Equivale a 180 graus mais quanto? Mais 36. Tá, tranquilo. Só que os 180 graus, você sabe que mede π. E os 36 graus?
Os 36 graus você poderia perfeitamente falar que é 360 graus dividido por 10. Só que 360 graus são 2π. Então aqui ficaria π mais quanto? 2π dividido por 10. Então você simplesmente faz o que agora? Tira o MMC aqui, ó, entre 10 e 1, que vai ser 10, e faz a continha. 10 dividido por 1, 10 vezes π, 10π. Ok, mais 10 dividido por 10, 1 vezes 2, 2π. E aí você simplifica, né? 10 mais 2, 12π. 12π dividido por 10. Divide aqui por 2 e divide aqui por 2. Como é que vai ficar a brincadeira? Vai ficar 6π sobre 5. Então você pode perfeitamente falar a partir de agora que 216 graus equivalem a quanto? 6π sobre 5 radianos, tá? Então você poderia também representar assim, ó, ou aqui, ó, 6π sobre 5, você sai do 6π sobre 5 radianos e anda a partir dele intervalos k inteiros completos de uma volta, no caso 2π radianos. Então essa aqui seria a mesma resposta, só que na unidade radiano. E como que seria essa parte de baixo? O raciocínio é muito semelhante. Quer ver como? Olha só, 360 graus, se você subtrai 36, você não cai nos 324? Sim, então vou escrever exatamente isso, ó, 360 graus, subtraindo quanto? 36, esse resultado vai ser exatamente quanto? Os 324 graus apresentados no problema. Então 324 nada mais é ou são do que 360 menos 36. Só que 360 você já sabe que vale 2π radianos. E o 36 graus? 36 graus você sabe perfeitamente que é 360 dividido por 10, tá? Só que esses 360 graus, esses 360 são 2π radianos. Então 2π radianos dividido por 10. Observe que a conta é muito semelhante, tá? E aí você tira novamente o MMC entre 10 e 1, que vai ser 10. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 10 dividido por 1, 10 vezes 2, 20. 20π menos 10 dividido por 10, 1 vezes 2, 2π. E quanto que é 20π menos 2π? 18π. E simplifica 18π por 10. Divide por 2, aí você chega à conclusão que vai ser 9π dividido por 5. Então tá aqui, ó, mais uma conversão. Você pode falar que 324 graus equivalem a 9π sobre 5 radianos. E aí você joga lá na resposta, né? Ou, completando aqui então, né, na parte de cima, você sai dos 9π sobre 5 radianos e a partir dele você anda voltas completas inteiras k de 2π radianos, 360 graus, tá bom? E aí você faz o que? Você coloca a resposta também em radiano. Então, gente, isso aqui é uma resposta e também, né, essa daqui, caso você queira trabalhar com grau. Ou então, vai que o problema seja de múltipla escolha e as alternativas estejam em radianos. Então você teria que buscar nas respostas essa daqui e também essa daqui, tá? E aí a gente finaliza essa nossa questão número 4. Estudem, prestem atenção, tentem repetir esse raciocínio de alguma forma, tá? Para que vocês aprendam como que se opera, como é que se manipula todas essas continhas, que, repito, são continhas básicas, tá? Vocês têm que aprender a fazer. Questão número 5, vamos lá. Determinar os sinais de seno de 50 graus, seno de 130 graus, seno de 230 graus,
e seno de 310 graus. Gente, essa é a típica questão que eu costumo falar o seguinte: se vocês estão dominando a matéria, minimamente falando, vocês conseguem resolver essas questões de cabeça, mentalmente, sem gastar lápis, sem gastar folha de caderno, simplesmente imaginando a circunferência trigonométrica e fazendo os cálculos mentalmente. Quer ver como é que vocês conseguem? Me acompanhe aqui, por favor. Determinar os sinais desse seno aqui, desse seno aqui, desse seno aqui e desse seno aqui. Se ele quer os sinais, ele está te perguntando o seguinte: se o resultado vai ser positivo ou negativo. Basicamente isso que ele quer saber. Tá, vamos lá. 50 graus. 50 graus, pergunto a vocês, está em qual quadrante? 50 graus pertence ao primeiro quadrante. Ok. No primeiro quadrante, o seno ele está projetado para baixo ou está projetado para cima do centro da circunferência trigonométrica? Está projetado para cima, então o seno é positivo, resolveu essa primeira parte. Entenderam como que é? Tentem fazer o mesmo raciocínio em relação aos outros. Dê uma pausa no vídeo aí e tentem fazer mentalmente. Mas eu vou continuar a partir de agora, tá? Vamos lá. 130 graus. Ele está em qual quadrante? 130 pertence ao segundo quadrante. Tá. No segundo quadrante, o seno ele está abaixo ou acima do centro da circunferência? Ele está acima, então ele é positivo. Matou a segunda parte, tá? 230 graus, ele pertence a qual quadrante? Ele pertence ao terceiro quadrante. No terceiro quadrante, o seno está abaixo do centro da circunferência ou está acima do centro da circunferência? Terceiro quadrante está abaixo, então ele é negativo. Resolvemos a terceira parte, tá? 310 graus, ele está em qual quadrante? Ele está no quarto quadrante. No quarto quadrante, o seno ele está abaixo do centro da circunferência ou acima do centro da circunferência? Ele está abaixo. Abaixo ele é negativo. Resolvida a questão número 5 em 1 minuto. Entenderam a lógica? Então, basicamente é isso. Mas, como a gente está aqui não apenas para resolver questões, mas para aprimorar o conhecimento de vocês, eu vou colocar tudo isso de forma um pouquinho mais detalhada, tá? Mas a questão basicamente é isso. Então, vamos lá. Desenhe uma circunferência trigonométrica, minimamente aqui feita, tá? Minimamente caprichada, para que vocês possam entender melhor. Fiz a circunferência, agora representa aqui o eixo dos senos, é o eixo que está de pé, sem sono, e o eixo que está deitado na horizontal. Se está deitado é porque ele está com sono, eixo dos cossenos. Aqui você tem o centro da circunferência, parte mais alta é 1, parte mais baixa é menos 1. Aqui você tem 0 grau ou 0 radianos. Aqui você tem 90 graus ou π sobre 2 radianos. Aqui 180 graus ou π radianos. Parte mais baixa da circunferência, 3π sobre 2 radianos ou 270 graus. Fechei uma volta completa, 360 graus ou 2π radianos. Observem que ele não pediu para que vocês calculem o valor exato do seno de 50, nem desse aqui, nem desse, nem desse. Ele só quer que você calcule o que? O sinal, se é positivo ou negativo. Então, somente isso, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão simplesmente identificar os quadrantes. 50 graus, vamos lá. Aqui você tem 45 graus, que é a metade do primeiro quadrante, tá? Vai de 0 a 90, metade é 45. 50 graus está um pouquinho mais para frente. Então, está aqui a representação, se vocês quisessem fazer a representação. Então, está aqui, ó, 50 graus, só para ficar bonitinho, tá? Então, vou escrever até aqui embaixo também, ó, 50 graus. Ok. O seno dele faz a linha reta horizontal até encontrar com o eixo do seno, encontrou aqui, formando 90 graus. Tá. Essa medidinha aqui é exatamente a medida do seno de
50 graus. Essa medida está acima desse zero, do centro da circunferência. Acima só pode ser positivo, então você já tem a primeira resposta. Vou escrever aqui, ó, seno de 50 graus é maior do que zero. Ele é positivo, tá? Vou até escrever de uma forma um pouco mais complementar aqui, ó. Pois 50 graus pertence ao primeiro quadrante, tá? E seno no primeiro quadrante é positivo. Prontinho, só isso, tá? Só para ficar mais bonitinho a resposta. Basicamente é só isso, tá? O próximo aqui, ó, a gente já fez esse, vamos fazer esse daqui, ó, 130 graus. Gente, 130 graus, você sai do zero, anda até aqui, 90. 90 para 130, faltam quantos? 90 para 130, faltam 40. Então você anda mais 40 graus. 40 graus vai parar mais ou menos aqui assim, ó. Então você tem esse pontinho que é o nosso 130 graus. E aí, uma observação. Dos 90 graus para 130, você andou mais 40. Ok. Agora, e dos 90 para os 50, você subtrai 40 também. Então, quer dizer que os 130 e os 50 estão no mesmo nível em relação ao eixo dos senos. Então, você pode, com tranquilidade, com garantias, afirmar que esse ângulozinho aqui é 50 graus, mas esse aqui também é 50 graus, tá? Que o seno de 130 graus é o mesmo seno de 50 graus. Ambos, obviamente, são positivos, porque são iguais, óbvio, né? Então, tá aqui, ó, seno de 130 graus é maior do que zero, positivo, vírgula, pois, vou repetir aqui, tá? Pois 130 graus pertence ao segundo quadrante, tá? E o seno no segundo quadrante, a gente sabe que ele é positivo, né? Está acima do centro da circunferência trigonométrica. Positivo, pontinho. Gente, olha que interessante. Aqui você tem primeiro quadrante, o seno é positivo. Aqui você tem segundo quadrante, o seno também é positivo. Os dois quadrantes estão acima do centro da circunferência trigonométrica. Tranquilo. Agora vamos fazer as outras marcações ali, tá? Vou pintar de vermelho. Vamos lá. Seno de 230 graus. Aqui é 180, 230 está no terceiro quadrante. Então, 230 graus seria mais ou menos aqui assim, ó. Vou desenhar 230 graus. Tá. Agora, olha só. Desse pontinho aqui de 180 para 230, você está andando mais quanto? 50 graus também. Opa, então eu posso falar perfeitamente que essa aberturinha aqui, ó, também vale 50 graus. 180 mais 50, você chega nos 230 graus. E 230 graus, o seno a gente já sabe que vai bater aonde? Na parte de baixo da circunferência trigonométrica, abaixo daquele centro ali. E abaixo dele, óbvio que o seno ele é negativo. Então você sabe que no terceiro quadrante o seno é negativo. Então vou só reforçar ou formalizar a resposta. Seno de 230 graus, ele é menor do que zero, negativo, pois, tá aqui, ó, 230 graus, ele pertence ao terceiro quadrante, e a gente sabe que o seno no terceiro quadrante, ele é negativo, tá? Basicamente é isso, só para formalizar um pouquinho nossa resposta. E por fim, os 310 graus. Se eu for marcar 310 graus na circunferência, ele está aqui, ó, no quarto e último quadrante, tá? Entre 270 e 360. Então ele vai estar mais ou menos aqui assim, 310 graus.
Posso perfeitamente representar o raio aqui. Se eu quiser marcar essa aberturinha, também posso. Gente, olha que interessante. Olha só que bacana. Aqui não são 360 graus? Sim. De 310 para eu chegar aqui nos 360, eu tenho que andar mais quanto? Eu tenho que andar mais 50 graus. Olha só, o problema, ele foi bacana com vocês. Ele colocou todas as diferenças em 50 graus. Então, o seno de 310, ó, ele está no mesmo nível que o seno de 230 graus. Então, ambos, obviamente, além de serem iguais, possuem o mesmo sinal, né? Porque se são iguais, tem que ter tudo igual. Então, está aqui, ó, seno de 310 graus, naturalmente ele é negativo, menor que zero, pois, agora eu só vou formalizar, pois 310 graus, ele pertence ao quarto quadrante. E a gente sabe bem, com bastante segurança, que o seno de qualquer ângulo localizado no quarto e último quadrante, o seno ele sempre vai ser negativo, porque ele está sempre abaixo do centro da circunferência, tá? Então está aqui, ó, qualquer ângulo localizado no quarto quadrante, o seno é sempre negativo. Entenderam, gente? Bacana, né? Olha só que conclusão que vocês podem tirar, tá? Vou até colocar com uma outra cor aqui, ó. Olha só que legal. Ó, 130 graus, os 50 graus, 310 graus, 230 graus. Tamanho por tamanho dos seus segmentos, os senos são iguais. Ó, tamanho por tamanho. Esse tamanhozinho aqui, tamanho por tamanho, é o mesmo tamanho desse segmento aqui. Então você pode falar que em valor absoluto, desconsiderando o sinal, trabalhando o seno desses ângulos, mas em módulo, o seno de 230 tem o mesmo tamanho, mesmo valor absoluto do seno de 310, tem o mesmo módulo, tem o mesmo valor absoluto do seno de 50 graus e tem o mesmo valor absoluto em módulo do seno de 130. Só que esses daqui de cima são positivos, enquanto os de baixo são negativos, mas tamanho por tamanho, desconsiderando o sinal, o seno de todos eles são iguais. Só que os dois azulzinhos são positivos e os dois vermelhinhos de baixo são negativos, tá bom? Espero que eu tenha conseguido ajudar vocês. Vocês têm que tentar fazer pelo menos mais essas 5 questões aí, tá? Além das listas de exercícios que a gente vai liberando gradativamente para vocês. Mas eu estou sempre com o coração, com toda disposição para ajudar vocês na medida do possível, tá? Beijo no coração de cada um, bom estudo para vocês e a gente se vê na próxima aula. Até lá!